Bom dia a todos, igreja. Meu nome é Vinícius, para aqueles que não me conhecem, e eu nasci no século passado. Para ser mais exato, no milênio passado, nos anos 90. Quando as bandas eram boas, quando a música era boa, de verdade, e durava por tempos. E uma das coisas que eu lembro que marcou muito a minha infância, foi o videogame. Então, na minha época, eu tinha um videogame que chamava Mega Drive. Quem é que jogou Mega Drive? Então, talvez alguns outros jogaram mais Nintendo, Super Mario, mas eu cresci jogando Sonic. E no Sonic, você tinha fases. E cada fase tinha um nível de dificuldade. E à medida que você progredia nas fases e nos níveis, ia dificultando. Os chefes ficavam cada vez mais desafiadores. Então, assim eu cresci a minha infância. Depois veio o PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, e daí eu cresci e parei de jogar videogame, amém? Mas, talvez agora com Samuel crescendo, talvez, né? Eu volte, sabia deixar, quem sabe. Mas enfim, hoje eu quero falar sobre níveis. Não níveis de dificuldade em um jogo. Eu quero falar sobre níveis de fé. Então, o tema da pregação hoje é 5 níveis de fé. E eu quero te perguntar, em qual nível você está jogando agora? Vamos comigo para a palavra de Deus em João capítulo 20. Para o primeiro nível de fé. Porque esse é o nosso jogo como discípulos. É o jogo da fé. João 20. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então aqui nós vemos o final do Evangelho de João, quando Jesus ressuscita dos mortos e aparece aos 11 apóstolos que estavam reunidos. Aliás, aos 10 apóstolos. Um era Judas, que tinha se matado, e o outro era Tomé, que faltou no culto. Ele não estava lá, Jesus apareceu. Todos viram Jesus ressurreto. Imagina, tem até um meme, não é? O que acontece quando eu falto no culto? Aí aparece Cristiano Ronaldo no culto. Vocês já viram? O único culto que eu faltei, aí estava lá um Messi. É um meme na internet. Agora imagina, bem no culto que você faltou, aparece Jesus ressurreto. Que Messi que nada, que Cristiano Ronaldo. Quero ver Jesus, por isso que eu venho no culto. Mas aqui Tomé faltou. E ele fala, Jesus não apareceu, imagina, que isso? Cadê as fotos, cadê a prova? E aí ele vai no culto seguinte, e quem está lá? Jesus ressurreto de novo. E aí Tomé vê isso e fica espantado, Jesus, e aí, agora você crê? Toca aqui do meu lado, porque Tomé tinha dito, eu só vou crer se eu vir com os meus olhos e se eu tocar no lado dele.
E aí Jesus fala, Tomé, toca do meu lado. Agora você crê. Mas você creu porque você viu. Felizes os que creem sem terem visto. Então nós vimos aqui um nível de fé baixo em Tomé. De alguém que precisava ver para crer. Mas a fé é ter a certeza das coisas que nós não vemos. Só que às vezes, aí está a nossa fé. Uma fé de precisar ver. Sendo que eu nem sei se a gente pode chamar isso de fé. Então, o primeiro nível de fé, o nível mais baixo, é o nível de fé que Tomé tinha aqui. E o primeiro ponto é ver para crer. Então, quantas vezes nós agimos como Tomé, em áreas da nossa vida? Nós não temos a fé suficiente em Jesus, para crer mesmo sem ter visto. E Jesus fala, bem-aventurados, felizes, os que creem sem ter visto nada. E a verdade é, nós não vemos Jesus. Ele está aqui no nosso meio espiritualmente, mas nós não vemos Ele. E o fascinante da vida cristã é justamente isso. Que do começo ao fim, o que nós nos comprometemos a ver para Deus é pela fé. Né? Às vezes a gente pode se perguntar, mas por que Deus não aparece e convence os ateus que Ele existe? Porque aí não precisaria ter fé em Deus. Você estaria vendo Ele e as pessoas creriam, mas creriam por algo que elas veem. Enquanto Deus nos chama a crer, porque nós temos fé. Então, muitas vezes acontece como com Tomé. Nós não temos a fé. Mas o que Jesus quer nos ensinar então? Né? E interessante, aliás, sobre Tomé, antes da gente ir para a próxima escritura. Ele é a única pessoa na Bíblia que chama diretamente Jesus de Deus. Então, no final ele teve fé, amém? Ele não acreditava, no final ele creu. E ele chama diretamente Jesus de Senhor meu, Deus meu. Então, aqui é interessante, se você tem um amigo testemunha de Jeová, que vai dizer que Jesus não é Deus, essa escritura diz diretamente que Jesus é Deus. Tomé diz isso. Tomé que antes era incrédulo, mas agora ele creu. Em Mateus 17, vamos lá comigo. Obrigado. O que falta para a gente crer, mesmo sem ver, muitas vezes? Aqui os discípulos tentam fazer um milagre, e eles não conseguem expulsar o demônio de um menino. E Jesus vai repreender a falta de fé deles. E curiosamente, o assunto que Jesus mais repreendeu os discípulos foi a falta de fé. Era o tema mais recorrente quando Jesus queria ensinar algo para os discípulos. Agora imagina para nós, o que você acha que vai ser o que a gente mais vai precisar ser repreendido? Fé. Fé. No final, todas as nossas lutas, todas as suas lutas essa semana, se resumem aonde está a sua fé. E é animador isso, porque a fé é algo que você pode mudar rapidamente. Se você veio sem fé para cá hoje, você pode sair com muita fé. Com fé na palavra de Deus, fé em Jesus, mesmo sem ter visto nada acontecer. Mateus 17, versículo 19. Estão comigo, irmãos? Fala assim, então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer àquele monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus fala que se nós temos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nada é impossível. Essa é a fé que a gente vai chegar hoje, no final, a fé do impossível. Mas para o impossível acontecer, basta uma fé pequena, uma fé de crer antes de ver. E por que muitas vezes nós não temos essa fé? Por que Tomé não teve essa fé? Por que os discípulos aqui não tiveram essa fé para expulsar o demônio? Por falta de jejum e oração. É isso que Jesus ensina. Então, eu preciso voltar para essa pergunta. Como vai o seu tempo de oração? Como vão os seus tempos de oração? Qual foi a última vez que você jejuou? Porque é interessante, por mais que a fé seja algo sobrenatural, a forma de crescer em fé é muito natural. Basta orar
basta jejuar e sua fé cresce. É simples assim. Então, é muito simples ter fé. Basta você ir para Deus, que é a fonte da nossa fé. Então, uma coisa que nós temos como inegociável como discípulo, são os nossos tempos com Deus cada manhã. Sabe, mesmo antes de vir para o culto, é muito importante começar o seu domingo, o seu dia, com uma oração radical, para te encher de fé. E em temas mais sensíveis, é isso que eu percebo. Quando uma luta está sendo muito intensa na nossa vida, talvez o que Deus espera de nós é fazer um jejum para esse assunto particular. Porque um jejum também te enche de fé. Então, é simples assim ter fé. Basta jejuar e orar. Então, uma das pessoas que mais me inspiram, quando o assunto é ter uma fé simples e genuína em Deus, é o meu querido irmão Danilo Bataglin, que está aqui conosco hoje no culto. Então, em 2018, Deus enviou Danilo e Carol para fora de São Paulo e do Brasil, para nunca mais voltar, a não ser quando eles vêm visitar aqui, tem sido frequente, né? Isso me anima muito, irmão. Venha mais vezes. E Deus enviou, em 2019, Danilo e Carol para a igreja em Lima, para implantar a igreja de Lima, no Peru. E esse setor geográfico, que a gente denomina hoje de Cone Norte, composto de a igreja do Peru, Colômbia e Equador, não existia. Não existia igreja aí. E da fé do Danilo e da Carol, levando 7 missionários para Lima, e também levando 4 missionários para Bogotá, Túlio, Vaitza, Gabriel, Amanda, praticamente, e uns outros gatos pingados aí. Esse setor geográfico, do quê? Pouco mais de 10 discípulos. Hoje, conta com mais de 330 discípulos para a glória de Deus, irmãos. E uma das coisas que mais me inspira na fé do Danilo, se você ouvir os sermões dele, são praticamente iguais. Mas isso é muito incrível, porque é isso que é necessário para ter uma fé grandiosa. Entende? É ter uma fé no básico, no simples. Então, o Danilo sempre prega de relacionamento com Deus, já percebeu? Se você tiver um tempo com o Danilo, sabe o que ele vai te perguntar? Irmão, como está seu relacionamento com Deus? Você orou hoje? Você leu a Bíblia hoje? É por isso. Aí ele vai fazer essa cara, é por isso. É por isso que você está sem fé. Vai orar. Não é? Então, isso é incrível do Danilo. Isso é incrível da Carol, que de algo simples, eles tornam isso o poder deles. Que na verdade é o poder de Deus. Uma fé de depender 100% do relacionamento com Deus deles. Se você está nos visitando hoje, eu creio que você está aqui porque você quer construir um relacionamento com Deus, não é? Então, estuda a Bíblia com quem te convidou. Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto. Crer para ver, esse é o segundo nível de fé. Primeiro ponto é ver para crer, é um nível baixo de fé. Eu preciso ver alguma coisa, eu preciso ver um milagre, eu preciso ver algo sobrenatural para crer. Isso nem é ter fé. Mas se eu vou a Deus em oração, em jejum, e nas escrituras, como a gente vai falar agora, aí eu posso ir para o segundo nível de fé, que é um nível bom já, que eu creio antes de ver. Eu creio para ver, segundo ponto de hoje. Marcos 10, 46. Vamos lá comigo, família. Eu creio, irmãos, que um dia o Palmeiras vai ter mundial. Esse é o meu nível de fé. Antes de ver, né? Antes de ver, vamos lá. Eu senti que pesou um pouco o clima agora. Vamos voltar para a palavra de Deus? O que vocês acham? Vamos falar de coisa boa, tá bom? Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, que escritura extraordinária. Imagina isso, Jesus passando por uma multidão e um cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamando: Jesus, me ajuda. E os discípulos e outras pessoas tentavam calar esse homem. E sabe o que ele fazia? Ele gritava ainda mais. Jesus chega até ele e fala: filho, o que você quer? Imagina Jesus te perguntar isso: o que você quer? Na verdade, irmãos, é o que ele nos pergunta todos os dias. O que você quer? E ele fala: eu quero ver. E Jesus fala: ok, sua fé o curou. E nesse exato momento, ele recuperou a visão. Tenta imaginar isso. Você anos e anos cego, completamente cego. E depois de uma interação com Jesus, você começa a ver o mundo ao seu redor. Que incrível. Segundo ponto, crer para ver. E aqui a gente está falando literalmente de um cego. Alguém que nunca viu Jesus na frente dele, até então. Por ser cego, obviamente, tudo que ele conhecia de Jesus é o que ele tinha ouvido falar dele. Mais ou menos como a gente hoje, não é? Você não viu Jesus. Eu não vi Jesus. Mas a gente ouviu falar dele na palavra de Deus. Então aqui nós temos talvez uma das fés mais puras e genuínas da Bíblia. Um homem cego que decidiu pôr 100% da confiança dele na palavra de Deus que ele escutou de Jesus. E ele ouviu e ele falou: ok, esse homem não está brincando. O que ele fala é sério. Quer saber? Eu creio que ele pode me curar e eu vou gritar, eu vou clamar até acontecer. E aconteceu. Ele foi curado da cegueira dele. Então, qual é o nosso desafio além de orar e jejuar? É acreditar profundamente em tudo que está escrito na palavra de Deus. Como eu disse, nenhum de nós viu Jesus. Então você pode perguntar a Jesus: o que eu faço para te agradar? Você pode esperar uma voz do além falar com você? Você pode. Muitas pessoas esperam. Você pode esperar sentir no seu coração. Você pode. E muitas pessoas esperam. O problema disso é que talvez você vai esperar para sempre. Porque Deus não quer falar assim, necessariamente, com cada um de nós. Deus, sem dúvida, Ele quer falar através da sua palavra a cada um de nós. Então, a Bíblia tem todas as respostas que a gente precisa para chegar no céu um dia. Isso é suficiente para ter um relacionamento com Deus, para passar por provas na sua vida e ter fé. Como a Bíblia fala que tudo o que acontece é para o seu bem, para o meu bem, porque Deus nos ama. O que mais que a gente precisa saber, irmãos? A Bíblia já fala que o que Deus quer e espera é que sejamos discípulos, sejamos íntegros, que a gente não minta, que a gente não peque sexualmente, que a gente perdoe uns aos outros quando a gente erra, que nós estejamos unidos, que nós cresçamos no nosso caráter, estejamos cheios do Espírito de Deus. O que Deus quer é que nós façamos discípulos de todas as ações, e Ele vai estar com a gente até o fim dos tempos. Então já está escrito. É isso que você está vivendo agora? Porque isso é crer para ver. É quando você crê nas Escrituras antes mesmo das coisas acontecerem. Esse é um desafio que sempre pega para um discípulo. Principalmente quando nós passamos por provas. E eu já vou falar mais disso. Mas no final do dia, o segredo para você ter uma fé no impossível e no extraordinário é só crer nas Escrituras mais do que no que você sente. Mais do que no que você pensa. O que eu percebo de mim, à medida que os anos passam, tem coisas que eu não tinha problema antes, que eu começo a ter. Entende?
Principalmente depois que você começa a tomar um café um pouco melhor. Já aconteceu? Você nunca mais quer pilão, não é? Você não quer mais o pilão extra forte. Então, toda vez que o Danilo vem, ele traz para mim um cafezinho da Colômbia. Eu espero que ele tenha trazido. Trouxe? Nossa, irmão. Eu te desafio a tomar um café colombiano e depois querer tomar pilão de novo. Entende? Mas qual é o problema disso? Eu acho que eu mereço um café colombiano toda hora. E a verdade é que eu não mereço nada. Mas, às vezes, é fácil se acostumar com um certo padrão que você mesmo colocou para você. Mas isso não está nas promessas de Deus. Mas quando nós voltamos para as promessas de Deus, e saímos do nosso mundinho, da nossa própria cabeça, nós nos abrimos a poder ter uma fé genuína naquilo que sim Jesus promete. E o que Ele promete? Se você perdoa, Deus quer te perdoar também. Entende? Ele vai te perdoar. O que Jesus promete? Se você é puro, você vai ver a Deus. O que Jesus promete? Que se você faz discípulos, Ele vai estar com você até o fim dos tempos. E é muito incrível quando alguém volta a ter uma fé genuína na palavra de Deus. Uma vez que essa fé se perdeu em dado momento. Por isso que me impacta tanto ver o nosso irmão Gabriel Freitas aqui cantando Marvelous antes da pregação. Então, eu queria falar aqui no culto congregacional do privilégio que foi participar dos estudos de restauração com o Gabriel. Porque, obviamente, ele tem servido muito a igreja em todos esses anos que ele está aqui com a gente. E todo mundo sentiu ver ele partir, sair da igreja, por perder a fé nas Escrituras. Mas eu acredito que todo mundo se alegra muito mais agora por ver ele ficar, por ver ele voltar, e por ver ele reestabelecer a fé dele na palavra de Deus. E eu acompanhei esse processo. Eu acompanhei esse processo de ver ele chegar no primeiro culto, depois que ele saiu, 2, 3 meses atrás, e chegar sem fé, duvidando da Bíblia. E pouco a pouco, à medida que a gente fez os estudos, a fé dele foi voltando. Até ele tomar a decisão de restaurar o relacionamento dele com Deus e ter 100% da fé dele nas Escrituras de novo. Então você me inspira, meu irmão. Então, alguns de nós precisamos restaurar a nossa fé hoje, na palavra de Deus. E ir para o terceiro ponto, Mateus 14, 28. Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Terceiro ponto, crer sem duvidar. O que Pedro fez foi incrível. Ele fez o que nenhum outro homem fez, além de Jesus. Ele andou sobre as águas, como fala a canção. Ele andou sobre as águas. Ele viu Jesus sobre as águas, todos ficaram com medo, ele falou, Jesus, se é você, deixa eu ir na sua direção. Ele creu antes de ver. E Jesus fala, vem, e Pedro andou por alguns passos. Mas aí ele viu o vento, ele se distraiu, ele teve medo e ele começou a afundar. Jesus resgatou ele e repreendeu, homem de pequena fé, por que você duvidou? E depois disso, Jesus acalmou o vento e o mar, e todos creram que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Terceiro ponto, crer sem duvidar. Então, muitas vezes o que eu percebo é que nós cremos antes de ver.
mas só no começo. Então, você pode sair desse culto hoje falando, agora eu tenho fé. Então eu vou lá, eu vou pregar no meu trabalho, eu vou pregar para minha família, eu vou me arrepender nessa área, e aí chega amanhã, no dia seguinte, ou ainda hoje, você chega em casa aqui, hoje eu vou evangelizar minha mãe, e ela vai vir no próximo domingo. E você chega em casa, e não é como você imaginou que seria. Sei lá, como falar na minha família, aí sua mãe está virada no giraia. Você chega em casa, oi mãe, bom dia nada. Você não fez isso e aquilo, e vai lavar a louça, e não sei o que lá, e... Bom dia, mãe, não é? Mas isso mexe com a nossa fé. Porque, às vezes você crê, mas você crê num ideal que não existe. E Deus nunca planejou que existiria. Isso que você imaginou, vou lá falar com a minha mãe, porque eu nunca falei, e ela vai, claro que ela vai no culto. Quem disse? Quem disse? Ou pelo menos quem disse que ela vai no domingo seguinte? Às vezes o que Deus quer é ver uma fé de perseverar por anos. Como a gente já viu acontecer aqui, com muitos. Sabe, com pessoas que perseveraram por anos pelos familiares. Entende? Eu penso na Maria do Carmo, que perseverou por anos para a Marina estudar a Bíblia e ser batizada, não é? Perseverou anos. E tantos outros aqui que perseveraram por familiares. Entende? Cícero e Dilma perseveraram por anos para o Pedrinho ser um discípulo como ele é hoje. Então, às vezes, Deus quer tornar mais difícil. E tudo bem. Porque Ele quer provar a sua fé. Olha comigo em Tiago 1, 22, irmãos. Tiago 1. Porque às vezes a gente acha que fé é tipo um botão. Agora eu tenho fé, orei, jejuei, acreditei na Bíblia, você aperta, pum. Uau! Tudo aconteceu agora. E não, por que não? Porque não é assim. Às vezes sim, você teve fé, mas sabe o que Deus quer? Ele não quer diminuir sua fé. Ele não quer fazer você duvidar, pelo contrário, olha o que Ele quer. Versículo 2, Tiago 1, 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Então, Deus, por que nós duvidamos? Porque Deus prova a nossa fé. Ele quer saber quanto você quer ter fé mesmo. E mais, quanto você quer lutar por essa fé. Quanto você quer perseverar por ela. Porque o tema não é só ter fé. Como eu falei, é fácil ter fé. Você pode sair daqui com fé hoje. A fé é algo muito rápido de conseguir e de perder também. Mas além da fé, o que Deus quer construir em você? Caráter. Isso não é rápido de conseguir. Maturidade, isso não é rápido de conseguir. E o que diz aqui? Considerem motivo de grande alegria passarem por diversas provas. Quem é que fica alegre quando passa por uma prova? Mesmo depois de ter fé. Então, eu criei, e ainda assim agora tem uma prova? É. Porque agora Deus quer que você persevere. Ele quer que a sua fé cresça, não diminua. E, quando você persevera, isso cria caráter em você. Você fica casca grossa nas Escrituras. Entende? Isso cria maturidade em você. Isso não dá para fazer, como eu falei, de um dia para o outro. Aqui a Bíblia fala que quando falta algo, falta sabedoria. E Deus dá sabedoria, a oração mais fácil dele atender. Mas para ter sabedoria, precisa de fé. Então, no final, o que sempre falta é fé. A fé de perseverar. A fé de mesmo provado, acreditar. Eu queria inspirar a igreja hoje. A ter fé que Deus vai te usar. Deus vai te usar. Para transformar a vida de outras pessoas, como Ele transformou a sua vida. Alguém teve fé por você, já pensou nisso? Alguém orou, alguém compartilhou a fé com você, alguém orou por você, alguém jejuou por você,
Quando você mandou um textão, talvez para parar de estudar a Bíblia, alguém foi atrás de você e perseverou até você se batizar. Então, sabe uma das coisas que mais ajuda a crescer em fé? É lutar para batizar alguém. É lutar para compartilhar a sua fé todos os dias. É lutar para acreditar que esse ano, cada um de nós pode conhecer alguém que vai ser seu irmão ou irmã na fé. Então imagina se todos nós temos essa fé, irmãos. O que vai acontecer? Uma fé de não duvidar, uma fé de perseverar até ser abençoado. A ver as provas ainda como motivo de grande alegria. Nossa, agora que eu estou sendo provado, que eu tenho mais certeza no que Deus vai fazer. Você vê como o milagre aumenta de tamanho? Porque além do milagre que você quer que aconteça, você passa a ser um milagre também. Por quê? Porque você cresceu em diversas áreas. E é isso que eu quero inspirar a gente aqui hoje. Até a fé de crer sem duvidar. Quarto ponto, crer, e esse é difícil, sem entender. Porque às vezes você tem fé no que Deus fala. Por exemplo, fazer discípulos. É algo muito objetivo, não é? E você entende por que fazer discípulos. Porque o mundo está perdido, o mundo vai para o inferno. Se nós não pregarmos a palavra de Deus, ferrou. Quem vai fazer isso? Não tem esperança para o mundo. O mundo tem guerras. Sabe, o mundo está imerso em problemas e nada vai consertar o mundo. A política não vai consertar o mundo. Agora é época de eleições. Não ponha sua esperança na política. A única esperança é fazer discípulos. Por isso que o nosso partido político é a cruz de Cristo. Amém, irmãos? É isso que nós cremos, não que o partido X ou Y é o que vai mudar o mundo. O mundo não precisa ser mudado, o mundo precisa ser salvo. Então nós entendemos, certo? Mas às vezes Deus permite coisas que não tem sentido algum acontecer. Ou que parece não ter. Por exemplo, não vamos lá, mas em Gênesis 22:1, Deus fala: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho para me mostrar que você me ama e tem fé. Sabe o filho que eu te prometi? Que a partir dele ia gerar uma descendência? Vá lá e mata ele por amor a mim. E aí eu vou saber que você me ama mais do que você ama qualquer outra pessoa. Qual o sentido disso? Nenhum, não é? Tanto que em Levíticos 18:21, pode anotar, a gente não vai lá, a Bíblia fala que o próprio Deus condena sacrifícios humanos. Fala lá, não sacrifica o seu filho. Mas Deus está me falando para sacrificar meu filho? Eu não entendo. Mas se é Deus que está falando, eu vou fazer. Que nível de fé é esse? Como seres humanos, nós gostamos de primeiro entender, para depois fazer, não é? Agora que eu entendi, beleza. Agora que eu entendi, agora eu vou fazer. Sabe o quê? Isso não é fé. Pelo menos não esse quarto nível de fé. Se você limitar a sua fé a só coisas que você entende, você não vai ser tão usado por Deus como foi Abraão. Então, em Hebreus 11, vamos lá comigo. Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então, ontem aconteceu um milagre incrível. Porque Nathaniel Arias nasceu. O filho de Juan e Julie, que lideram a região oeste aqui da igreja. Agora imagina, Nathaniel nasceu, Deus olha para ele e fala: Juan, quero que você sacrifique seu filho por mim. Como assim, Deus? E Abraão pensou isso também. Como assim, Deus? Mas sabe o quê? Ele pensou algo. Tá, pode fazer sentido, Deus pode ressuscitar dos mortos. E aí fala que ele recebeu figuradamente Isaque. Isso não faz nenhum sentido para mim. Faz para você? Então, ele criou uma hipótese que nem era a hipótese que ia acontecer,
mas ele acreditou que de alguma forma Deus ia fazer. Ele não entendia, mas Deus ia fazer. E quando ele estava a ponto de sacrificar o filho, Deus falou, para, agora eu sei que você tem fé em mim. Crer sem entender. A tendência quando algo acontece e a gente não entende o porquê, é se sentir injustiçado. Nossa, que injustiça, Deus. Porque pecaram comigo na igreja. É um dos casos. Quando a gente tem alguma tendência de amargura. Em geral a gente fica assim porque a gente não entende. Entende? Às vezes, a igreja não entende porque os líderes fazem algumas coisas. Às vezes os líderes não entendem porque a igreja faz algumas coisas. Mas o ponto é que a nossa guerra não é contra seres humanos. É muito bom buscar entendimento e explicações. Por que isso está acontecendo? A gente teve a prestação de contas da igreja hoje de manhã, para justamente deixar todos a par do que está acontecendo na igreja. Entende? E o ponto não é ninguém sair daqui com dúvidas, com coisas no coração. Pelo contrário, é a gente ter segurança que nós somos parte de uma igreja que luta para ser transparente, luta para fazer o que é certo. Mas às vezes a gente não vai entender por quê. Por exemplo, por que investir em redes sociais agora? É uma dúvida muito pertinente, muito. Porque até então a gente nunca fez isso, ou pelo menos nunca investiu muito nisso. Por quê? Então, eu, por muito tempo, fui contra a rede social, eu nunca gostei de rede social. Por muito tempo, Caio Costa, ele tinha uma foto na rede social dele. Vocês estão vendo agora? Caio lidera a igreja de Belo Horizonte. E ele virou influencer do ano já. Já postou pudim, como fazer pudim, já postou tocando piano, já postou coisa da Bíblia. Entende? Então, eu ainda não entendo as redes sociais 100%, para ser sincero. Gabriel e Amanda vão vir aqui, vão falar para a gente um pouco da importância de falar desse assunto. Mas eu quero entender, porque eu sei que é um meio que Deus vai usar para salvar almas. E é isso tudo que a gente quer. Sabe? Por isso que existe rede social. Não é para a gente ficar aqui horas e horas fazendo isso. É para que almas sejam salvas. Então, eu não entendo. E a gente já testou várias coisas, e várias coisas não funcionaram. Algumas funcionaram, várias não funcionaram. Mas uma coisa eu sei. Eu tenho fé. Se a gente aprende nessa área, e é isso que nós estamos fazendo agora como igreja, muitas pessoas vão ser salvas. Eu tenho fé. Eu não entendo, mas eu tenho fé. E eu sei que Deus pode e vai nos usar. Eu tenho fé que dezenas e talvez centenas e milhares de pessoas vão conhecer o reino de Deus. Vão entender o que a Bíblia ensina sobre salvação. Porque tem muita falsa doutrina por aí. A gente não pode só olhar isso e não fazer nada. Entende? Tem muito pecado por aí nas redes sociais, sendo exposto como se fosse algo bom e bonito. Principalmente para os jovens. Então, eu não vou me conformar com isso. Isso sim é injusto. Que não tenham mais discípulos verdadeiros pregando a palavra de Deus nas redes sociais. Eu não entendo. Gabriel e Amanda vão explicar, talvez eu vou entender um pouco mais. Mas eu sei que Deus vai nos usar, se nós tivermos fé. Quinto e último ponto, vamos em Romanos 4:18. Vamos para o quinto e último nível de fé. O último chefão agora. Romanos 4:18 fala: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Quinto e último ponto. Crer no impossível. Deus deu a promessa que Abraão ia ser pai quando ele tinha 75 anos de idade. Ele foi ser pai aos 100 anos de idade. Foram 25 anos perseverando. Ele creu, tá bom, eu creio, Deus. Eu vou ser pai. E aí, Abraão precisou crer sem duvidar. Porque cada ano que passava, ele podia duvidar.
Mas Deus, já faz 1 ano, já fazem 2 anos, já são 10 anos, já são 20 anos. Mas a Bíblia diz que ele não se enfraqueceu, pelo contrário, ele se fortaleceu. Cada ano que passava, Abraão tinha mais fé. Ok? Agora Deus vai fazer um milagre maior. Cada ano que passava. E aí com 99 anos, ele já estava podre, velho. Você conheceu alguém já de 99 anos? Velho. Márcio está apontando para o Manuel, eu acho. Não, mas o Manuel está conservado ainda, perto de Abraão. Velho. Sara, coitada, estéril. Ele olhou para isso e falou, sabe o quê? Eu acho que Deus vai fazer um milagre. Um milagre não, eu tenho certeza, Deus vai fazer o impossível. E eu não tenho dúvidas disso. Fala que contra toda esperança, em esperança, Abraão creu. E por isso ele é o pai da fé. Nós temos uma missão, irmãos. E não é só evangelizar São Paulo. Sabe, agora a igreja está se dividindo em regiões, cada vez menores, se espalhando. Vamos ter 2 cultos na região leste agora. Um de manhã e um à tarde. Isso é incrível, não é? Assim a gente vai poder cuidar melhor da região e se espalhar mais pela região leste. Depois ABCD, depois essas outras cidades, Guarulhos. A gente tem que chegar lá, Guaianazes, Mogi, tem que chegar em Mogi, em Suzano. A gente tem que chegar na praia, a gente tem que chegar. Não é? A gente está se dividindo na Oeste e Sul agora. São 2 regiões separadas. E por isso que a gente está tendo menos cultos congregacionais. Para se espalhar e assim fortalecer a fé dos discípulos localmente e crescer. É mais fácil trazer pessoas no culto. É mais fácil você ir no culto. Não é? Mas a gente tem que chegar em Imbu. A gente tem que chegar em Cotia. A gente tem que chegar. A gente tem que chegar. E a gente vai chegar. Amém? Quando eu penso em evangelizar São Paulo, eu penso, uau, mais de 20 milhões de habitantes. É difícil, mas a gente vai. E mais de 200 milhões no Brasil. Foi um desafio na implantação, Carlos, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Mas e o sul do Brasil? E Curitiba, Porto Alegre, e o Centro-Oeste, e Brasília, e o Nordeste, e o Norte. E paralelamente a isso ainda, ajudando outras implantações no mundo. Porque nossa visão é global. Então, São Paulo enviou discípulos para a Europa, para a Rússia, para a África. Então, não só tem um continente para evangelizar que é o Brasil, mas tem um mundo. Isso sim parece impossível para mim. Para você parece? E sabe quem que vai fazer isso? Nós. Você mesmo que está sentadinho aí. É você. É você, sou eu, somos nós. Irmãos, é impossível para o homem, mas não é para Deus. Sabe, essa é a visão. Essa é a visão. Por isso que Deus diariamente está treinando a nossa fé. Para cada vez a gente ter uma fé maior. E começa lá embaixo, com os nossos tempos com Deus. Cada manhã, orando, jejuando, lendo as Escrituras e acreditando nelas. O que você pode fazer hoje mesmo? Crer antes de ver. Crer antes de ver. Isso já muda a sua fé de patamar. Do primeiro nível, você está lá para o nível 2. Que incrível, não é? E aí, você sai daqui crendo, você orou de manhã, amanhã no seu tempo com Deus, você crê mais ainda, e aí quando você sair de casa, você vai ser provado. Para chegar no nível 3. Para ter a fé de crer sem duvidar. E talvez vai ser amanhã, e terça, e quarta, e quinta. Talvez você vai ter a semana mais desafiadora da sua vida essa semana. Mas se isso acontecer, Deus está treinando não só a sua fé, mas seu caráter também. Isso é bom. Aí você cresceu mais um nível de fé. E agora você não duvida. E aí talvez Deus vai te dar uma prova ainda maior. Deus, eu não entendo. Eu não entendo por que isso está acontecendo. Parece injusto. Por que eu sofro e outras pessoas não? Porque eu faço certo e parece mais difícil. Por que às vezes parece que está tudo e todos contra mim? Porque Deus quer que você chegue no 4º nível. Crer sem entender. Não faz sentido algum. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus é bom. Que a Bíblia é a verdade. Deus é soberano e esse é o reino de Deus. E aí uma vez você crê nisso, não tem mais nada no seu caminho para crer no impossível.
e Deus vai te usar. Deus vai me usar. Esse é o plano dele, amém? Então vamos ter fé, irmãos, que daqui hoje nós temos um exército de fé para evangelizar São Paulo, Brasil e o mundo nesses 5 níveis de fé, e para Deus seja glória. Amém.